Você segue as regras, mantém a cabeça baixa, tenta ser bom, honesto, razoável e mesmo assim se sente impotente. As pessoas pisam no seu silêncio, transformam sua bondade em fraqueza. Você é leal, elas são estratégicas. Você abre o coração, elas afiam a faca. Elas não ligam para o quão bom você é, elas ligam para o quanto poder você tem. Você viveu como um homem. E homens são destruídos todos os dias. O que sobrevive é outra coisa, algo mais frio, algo intocável. Existe um instante em que um homem para de pedir permissão e começa a decidir, em que para de buscar aprovação e se torna a tempestade que os outros terão que enfrentar. Esse momento é o seu renascimento. E Maquiavel daria um nome a isso: modo Deus, sem emoção, sem culpa, sem dúvida, apenas estratégia pura escondida no silêncio e executada sem misericórdia. Você se torna alguém que eles não conseguem ler, prever nem tocar. Isso não é divindade, é dominação. Este vídeo não existe para te motivar, existe para reescrever sua mente, para matar a versão obediente que te mantém fraco, para despertar o homem que comanda sem gritar, move sem ser visto e dobra resultados ao seu favor. Maquiavel não esperou pelo poder, ele construiu o poder. Agora, você vai fazer o mesmo. Antes de se tornar poderoso, você precisa destruir a parte de você que precisa ser vista. Essa necessidade de reconhecimento é a primeira fraqueza que seus inimigos vão explorar. Maquiavel sabia disso. Ele viu governantes caírem não por falta de força, mas porque queriam crédito, queriam aplausos, admiração, amor. E no momento em que você deseja isso, você entrega controle. O modo Deus começa com invisibilidade, não física, mas psicológica. Você não age mais para ser elogiado, você age para vencer, silenciosamente, estrategicamente, sem precisar da validação de ninguém. É melhor ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. Mas antes do mundo te temer, você precisa parar de temer o julgamento dele. E aqui está a verdade. As pessoas não vão reconhecer seus movimentos até dependerem de você. Não vão notar seu poder até sentirem ameaça. Não vão respeitar seu silêncio até perceberem que ele opera mudanças. Então, deixe falarem, deixe subestimarem, deixe acharem que você é irrelevante. Enquanto isso, você constrói poder silenciosamente. Um homem que precisa de reconhecimento sempre revela suas cartas cedo demais. Ele fala quando devia ficar calado. Tenta parecer poderoso ao invés de ser poderoso. Isso não é modo Deus. Isso é ego travestido de insegurança. Quer poder de verdade? Então comece a agir como um fantasma. Desapegue da imagem. Desapegue do aplauso. Desapegue da necessidade de ser visto. Você não está aqui para ser querido. Está aqui para se tornar incontestável. Isso se conquista com ações que mudam o jogo, não com emoções que pedem compreensão. Quanto mais invisíveis forem seus motivos, mais perigosa será a sua presença. Você não precisa gritar, não precisa justificar, você apenas altera o resultado. E eles ficam se perguntando como. As palavras dele moldaram o destino de milhares, e ninguém podia atacá-lo, porque ninguém conseguia sequer provar que ele estava lá. Se você quer poder de verdade, pare de tentar parecer poderoso. Desapareça da cena, mas mantenha influência em cada detalhe. Deixe que os outros apareçam, deixe que os outros recebam os aplausos. Você move as peças nos bastidores, sem plateia, sem discurso, sem evidências. Você não manda, você direciona. Uma conversa sutil aqui, uma sugestão discreta ali, e depois você some. Enquanto eles discutem, você observa. Enquanto eles lutam, você calcula. Enquanto eles buscam reconhecimento, você constrói controle, tijolo por tijolo, enquanto ninguém percebe. E quando finalmente perceberem, já será tarde demais para resistir. E mesmo assim, você continuará fora de alcance. Poder não é barulho, poder é presença. Suas palavras não precisam ecoar, suas decisões precisam. Nunca deixe que vejam sua mão, apenas os efeitos do seu pensamento. Um homem que precisa entrar na sala exigindo controle é inseguro. O homem que permanece sentado em silêncio enquanto todos mudam o comportamento ao redor dele, esse é o verdadeiro governante. Essa é a elegância do modo Deus. Você vence sem lutar, domina sem precisar elevar a voz. Não está sob os holofotes, mas o holofote gira em sua direção. As pessoas vão acreditar que tomaram suas próprias decisões, quando na verdade apenas seguiram o caminho invisível que você desenhou. Esse é o momento da vitória, porque o verdadeiro controle não é ser temido, é ser inalcançável, intocável.
Poder não é só o que você faz, é o que os outros acreditam que você é. O homem mais forte da sala nem sempre é o mais rico ou o mais agressivo. Na maioria das vezes, é aquele cuja imagem é inacessível, impossível de tocar. Não é fama, não é popularidade, é mito. É criar uma figura que intimida, confunde e hipnotiza antes mesmo de falar. Uma reputação que entra na sala antes de você, que paralisa a oposição, que obriga a obediência. Maquiavel dominava esse jogo. Ele sabia que a percepção é mais poderosa que a verdade, que o que as pessoas acreditam sobre você importa mais do que o que você realmente é. Todos veem o que você parece ser, poucos conhecem o que você realmente é. Então deixe que vejam uma versão refinada, lapidada, quase lendária. Deixe que imaginem, deixe que temam, deixe que a inveja preencha as lacunas que você nunca revela. Quando a sua imagem se torna intocável, seus movimentos deixam de importar, porque eles já estão reagindo ao seu fantasma. Seu nome deve ser mencionado em salas onde você nunca esteve. Eles devem se preparar para sua presença antes mesmo de você decidir aparecer. Eles não precisam entender você. Eles só precisam sentir que não podem ignorar você. E essa imagem não se constrói gritando quem você é, mas escondendo o que ninguém pode saber. Você fala pouco, mas cada palavra pesa. Você se move raramente, mas cada movimento redesenha o tabuleiro. Você permanece calmo, controlado, acima. E por essa razão, começam a projetar divindade em você. Aqui está o paradoxo. Quanto mais eles veem, menos temem. Quanto menos eles veem, mais imaginam. E é na imaginação que o medo vira mito. Não entregue nada que eles possam usar contra você. Não explique, não se justifique, não tente ser compreendido. Sua reputação deve se sustentar sozinha, alimentada por resultados, protegida por silêncio e ampliada por rumores. Se alguém falar contra você, sua persona deve ser tão forte que ninguém sequer considere acreditar. Se alguém desafiar você, sua simples existência já deve torná-lo ridículo. Esse é o poder real, não dominação pela força, mas pela inevitabilidade. Quando apenas o seu nome altera o clima de um ambiente, quando as pessoas medem as palavras ao falar com você, quando ajustam o comportamento sem que você diga nada, você atingiu o nível máximo. Eles nunca devem saber o que você realmente sente, nunca devem saber o que você realmente quer. Qualquer emoção exposta é uma arma entregue ao inimigo. Portanto, crie uma máscara intocável, educada, mas distante, calma, mas ilegível, generosa, mas no controle. Dê o suficiente para parecer humano, nunca o suficiente para ser vulnerável. Os que fracassam querem ser compreendidos. Os que vencem se tornam incompreensíveis. Quando sua imagem se torna inacessível, sua influência se torna automática. Você não precisa pedir, nem convencer, nem se defender. Você existe. E os outros se ajustam. Essa é a forma mais refinada de dominação. Não força, não caos, mas gravidade. Uma presença que mantém tudo girando ao seu redor, enquanto eles temem chegar perto demais e serem queimados. Entenda, o poder não é apenas conquistado, é construído. E sua persona é a armadura que o protege em um mundo que devora quem se expõe demais. Quando falarem de você, o tom deve mudar, a linguagem deve ficar cuidadosa, o silêncio deve preencher o ar. Não porque você ameaça, mas porque eles não sabem onde estão em relação a você. Esse é o seu diferencial. Quando eles conseguem tocar sua imagem, eles a controlam. Mas quando você desaparece atrás dela, você controla todos eles. Emoções. Existe uma última corrente a ser quebrada, e é a mais difícil. Não a opinião dos outros, não o medo, não a fraqueza, mas a emoção. Enquanto você ainda for guiado por sentimentos, será manipulável. Enquanto suas decisões forem moldadas por raiva, culpa, apego ou orgulho, você será escravo dos mesmos mecanismos que controlam o resto do mundo. Você não pode governar um mundo que ainda governa o seu coração. Maquiavel nunca confiou na emoção. Ele a analisava, usava, distorcia, mas nunca se ajoelhava diante dela, porque ele entendia o que poucos conseguem aceitar. Emoção é coleira, lógica é espada. Disseram para você seguir seu coração. Esse conselho mantém exércitos fracos e reis mortos. Os que ascendem são os que sentem tudo, mas não reagem a nada. Eles sorriem enquanto são traídos, esperam enquanto são subestimados, atacam quando ninguém está olhando, porque suas decisões não nascem de impulsos, mas de cálculos. Eles já enterraram a própria fraqueza, substituíram emoção por precisão. E é isso que este nível exige de você. Você precisa deixar seus sentimentos gritarem, e ainda assim escolher o silêncio, deixar que o insultem,
e não reagir. Deixar que testem seus limites e só responder quando o resultado favorecer sua posição. Você não fala mais para ser entendido. Você fala apenas para avançar sua estratégia, enfraquecer a deles ou instalar medo. Você precisa parar de buscar justiça. Justiça é o mito dos que não têm poder. Os poderosos não buscam o que é justo. Eles buscam vantagem e precisa parar de querer parecer um homem bom. Essa fantasia vai algemar suas mãos. Você não está aqui para ser santo. Está aqui para ser soberano. Todo homem governado por emoções é previsível. E o previsível é facilmente manipulado, provocado e destruído. O dia em que você cortar essa corrente, você deixa de ser humano para eles. E nesse mesmo dia, se torna imparável. Eles não vão entender como você pensa. Não vão entender como você aguenta o que quebraria qualquer outro. Não vão entender como você permanece em silêncio e depois destrói sem aviso. E então dirão que você se tornou frio, dirão que ficou cruel, dirão que perdeu o coração. Mas a verdade é simples. Você parou de sangrar para entreter o mundo. Mas a verdade é que, pela primeira vez, você assumiu o controle da própria alma. Você parou de vender sua paz para qualquer emoção que batesse à porta. Parou de entregar poder a pessoas que nunca mereceram sua atenção. Você não precisa ser compreendido. Você não precisa ser perdoado. Você não precisa ser nada além de inevitável. Esse é o estágio final. Não se trata de fúria. Não se trata de vingança. É transcendência. Você se torna inabalável, inalcançável, intocável. Não porque virou cruel, mas porque superou a necessidade de parecer humano para quem nunca mereceu essa parte de você. A emoção vira ferramenta, não prisão. A dor vira informação. O amor vira vantagem estratégica. A perda vira recalibração. Agora você se move diferente. Não mais rápido, mais alto, não mais barulhento. Mais frio, não impulsivo, apenas preciso. Você não pergunta mais: isso é justo? Será que vão gostar de mim? Estou fazendo a coisa certa? Agora você pergunta: isso fortalece minha posição? Isso aumenta meu poder? Isso enfraquece quem precisa ser enfraquecido? O jogo nunca acaba, mas a partir daqui, você já não joga como um homem. Você joga como algo além. Um estrategista sem correntes, um governante sem remorso, uma força sem emoção. Você ativou o modo Deus e não existe retorno. Você se desligou da emoção, dominou o silêncio, construiu uma imagem que ninguém pode tocar. Agora existe só um inimigo: o conforto. Quando o poder começa a funcionar a seu favor, volta a tentação de ser aceito, de se explicar, de voltar a ser parte do sistema que você finalmente aprendeu a dominar. Esse é o último teste, e a maioria falha. Eles vencem e imploram por aplauso. Eles sobem e pedem amor. Eles ganham e ainda querem pertencer ao mundo que superaram. Não seja como eles. Maquiavel nunca admirou quem conquistou poder uma vez. Ele admirou quem permaneceu no trono porque nunca se entregou de volta ao povo. É muito mais seguro ser temido do que amado, quando você deve escolher entre um dos dois. Por quê? Porque o medo permanece mesmo na sua ausência. Mas o amor muda, o amor se move. O amor exige, o amor abre brechas. Poder real não é construído para conforto emocional, é construído para sobrevivência estratégica. Mantenha distância entre quem você é e o que eles acham que você é. Mostre a máscara, nunca mostre o homem. Se acreditarem que entendem você, vão acreditar que podem derrotar você. Mas se seus pensamentos forem invisíveis, se seus motivos forem insondáveis, se seu silêncio for constante, eles nunca saberão onde atacar. Esse é o segredo para permanecer acima do sistema. Você não pertence mais a grupo algum, nem multidão, nem ideologia, nem expectativa. Você se torna seu próprio reino, guiado por princípios frios, não emoções instáveis. Você ouve todos, mas não entrega nada. Faz todos se sentirem próximos, mas permanece distante. Fala pouco, mas nunca o suficiente para ser decifrado. Você vira o homem que todos citam, respeitam e evitam, mas nunca entendem. E quando tentarem estudar você, só vão encontrar fragmentos, sombras, silêncios, porque você deixou de ser apenas um homem, virou uma presença, fora das regras, fora das hierarquias, fora do alcance. Esse é o caminho da permanência. Você não se protege com força, mas com distância. Não domina com violência, mas com design. Você se torna impossível de tocar, não por estar escondido, mas por estar acima. Você não desce mais, porque se descer, vão testar você, vão tentar entender você, vão achar que podem alcançar você. Não dê essa esperança. Esteja presente,
mas inalcançável. Seja visto, mas ilegível. Seja conhecido, mas jamais compreendido. É assim que homens viram lendas. Não por mostrar poder uma vez, mas por sustentá-lo através do mistério. A partir de agora, você não está mais no sistema. Você é a força movendo o sistema. Bem-vindo ao nível mais alto. Esse é o modo Deus. E uma vez ativado, nunca mais se desliga. Encerramento final. Versão épica para colocar no vídeo. Agora você enxerga. O mundo nunca foi contra você. Ele só ignora os fracos. Você não foi traído. Foi revelado. Não foi rejeitado. Estava apenas exposto. E o homem frágil que um dia existiu, ele não existe mais. Você não busca ser entendido, não perde tempo com justiça, não baixa seu nível para justificar sua visão. Você se tornou o arquiteto, a força silenciosa, a sombra que ninguém percebe chegando, mas todos sentem quando chega. Essa é sua forma final, sem emoções para explorar, sem padrões para prever, sem imagem para destruir. Você não faz parte da massa, você observa a massa, influencia a massa e, se necessário, incendeia a massa. Você ativou o modo Deus. Você não é igual a eles. Você é o aviso, você é o exemplo, você é o resultado que eles não conseguem explicar. Que falem, que tentem entender, que especulem. Eles nunca terão respostas, só consequências. E o seu nome, sussurrado com respeito, carregado com medo, nunca compreendido. Porque esse é o preço do poder. Você deixa de ser relacionável para se tornar inevitável. Agora responda apenas a si mesmo. Vai usar isso para construir o intocável? Ou vai voltar para o conforto que destrói homens? A escolha é sua, mas se estiver pronto para governar no silêncio, se estiver pronto para vencer sem ser visto, então você já sabe onde voltar. Porque o mundo como Maquiavel enxergou, agora pertence a você.